Dale, empreendedores! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Hub Pix. Vocês já me conhecem, eu sou o Michel Alan, criador de conteúdos e head de vendas aqui da UV. Antes de mais nada, eu quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal e ativando lá o sininho para que você receba aí conteúdos de valor como esse. Bora lá! O papo de hoje vai ser sensacional. Terei a grande honra de entrevistar o CEO e fundador da Olga Tech. Ele que é casado, pai do Valentim e da pequena Luísa de apenas 5 meses de vida. Um jovem empreendedor de muito sucesso com quase 14 anos nesse mundo de delivery e com atuação aí no segmento de delivery, impactando milhares de clientes, evoluindo o seu negócio, os seus ecossistemas. Eu quero receber aqui com muito carinho e com muito prestígio aqui o grande Pedro, que é fundador e CEO da Olga Tech. Pedro, obrigado pela sua... por ter aceitado o convite aí, hein, cara? Imagina, eu que agradeço. Começar te agradecendo aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo. Bacana demais. E para quem não sabe, a Olga Tech agora é mais uma nova parceira integrada aí ao ecossistema UV. Bom, bora lá. Pedrão, seguinte, cara, quero que você me diga aí quem que é o Pedro, antes de mais nada. Quero que você se apresente aí pra galera aí, se quiser até olhar pra câmera aí. Cara, nem sei, essa aqui. A sua câmera sempre vai ser essa. Show de bola. Temos aquela também ali, mas o ideal é que seja essa aqui. Não, show de bola. Bom, me chamo Pedro, né? Eu sou fundador da Olga. Eu tenho 14 anos aí dentro do empreendedorismo. Na verdade, 14 anos dentro do empreendedorismo mais sério, digamos assim, né? Porque desde de criança, assim, eu tenho essa veia muito do comercial, de querer vender as coisas, sei lá, na escola, né? Tentei várias coisas. Ali, né? Começa, porque logo cedo você já começa a ter essa inquietude de você querer construir coisas, assim, sabe? Então isso é algo que sempre teve dentro de mim. E então na época da escola eu já vendia coisas, tentei algumas jornadas empreendedoras ali quando eu era adolescente, de trazer coisas de fora para revender, tentei trabalhar com venda de roupa, enfim, várias coisas assim. E eu nunca tive um foco específico na área tal. Meu negócio era construção, empreendedorismo mesmo de maneira geral. E então isso começou muito cedo. Mas minha primeira jornada mais efetiva começou em 2012. Eu fundei uma empresa já na área de tecnologia para food. Show. Chamava Vito, a empresa. Essa empresa ela foi vendida para a Estônia. E, enfim. Mas desde lá a gente já construía, né, digamos assim, esse know-how dentro do setor. E vinculando aí essa parte de desenvolvimento e essa vertical food, né, que, enfim, acabou virando a minha vida aí nesses anos todos. Legal. Então, você não começou no setor de delivery. Você vem empreendendo ao longo da jornada até identificar esse nicho específico, é isso? Cara, não. Na verdade, enfim, antes eu tive essas jornadas mais alternativas, mas quando a gente fundou a Vito em 2012... Eu falo a gente porque hoje o CTO, meu sócio, né, o CTO da empresa da Olga... O Adrian. Exatamente, o Adrian, ele é o mesmo CTO que está comigo desde a época, enfim. Pô, que legal. A gente tá aí há mais tempo junto do que muito casamento. É verdade que todo software aí que é lançado, toda startup é feito de um conjunto, de uma dupla. De um bom desenvolvedor e um bom vendedor. Isso aí é prático. Cara, eu não sei se é uma regra, mas é um formato muito bom, assim, né? Sim. As pessoas falam muito de sociedade como algo complementar, né? E eu acredito muito nisso. Legal. Na época que a gente começou a nossa sociedade, a gente realmente sentia uma demanda muito forte, obviamente, por ser uma empresa de tecnologia, em ter alguém responsável pelo setor. Show. Eu não sou desenvolvedor, né? Então, a minha visão é muito mais de construção de produto, estratégico e tal. Então, a gente estava desenvolvendo, na época, um software sem um CTO, cara. Isso é extremamente complexo, porque você não sabe nem como cobrar quem está desenvolvendo isso para você. É muito difícil. E aí a gente acabou se encontrando, o santo bateu e desde então a gente tá junto aí e assim permaneceremos. Show demais. E aí quando a Olga nasce com qual propósito? Cara, o nascimento da Olga, ele foi bem gradativo e a gente, na verdade, não percebeu esse nascimento logo desde o começo. É uma história meio curiosa. Como eu falei, a gente teve essa outra empresa anterior. Só que a gente tinha, nessa empresa, um foco muito grande no pequeno, né? No very small business, assim, digamos. Legal.
Então eram deliveries de bairro, aquela pizzaria de bairro e tal, enfim. E o nosso foco com esse produto era justamente, até retomando a pergunta que você me fez, né? Se começou no delivery e tal, era justamente criar um canal próprio para delivery. É que, cara, faz muito tempo isso. Aliás, faz 13 anos, mas parece que faz 30 quando a gente pensa claro, assim. É intenso pra caramba. Exato. E na época, cara, não existia canal próprio de delivery. Então hoje Não você... tinha o iFood ainda? Cara, o iFood tava chegando. Tava chegando. Foi 2012. Pra você ter uma ideia, a Vito nasceu de... Eu tava trabalhando numa empresa de software e tal. Legal. E aí a minha colega de trabalho fez um pedido no lanche da tarde, assim, um salgado, uma coca. Fez um pedido de tarde por um site. Eu falei, pô, como assim? Aí eu olhei assim e falei, o que é isso? Bom, você deve lembrar do Peixe Urbano. Lembro. Cara, o Peixe Urbano tinha uma plataforma... Grupão, Peixe Urbano. Eles tinham uma plataforma chamada O Entregador, que era tipo um iFood. Legal. Entendeu? E ela pediu por essa plataforma, eu falei, cara, que negócio louco e tal. E eu já tinha essa pegada de... Cara, eu fiquei maluco. Eu olhei aquilo e falei, porra, isso aqui é muito legal e tal. Comecei a estudar o modelo de negócio. Então essa tarde eu... Desculpa, mas eu não trabalhei. Só fiquei fuçando, entendendo como é que o entregador funcionava. Mano. Aí beleza, vou lá, entendo o modelo de negócio e tal, entendi, né, que o modelo era comissionamento, né, então, enfim, como é o modelo até hoje dos marketplaces, né? Sim. E aí, na época eu tive um insight, falei, cara, se a gente criasse um negócio desse aqui, exclusivo para cada restaurante, pô, o cara teria um canal direto de venda, falando hoje é besta falar um negócio desse, porque todo mundo tem canal próprio, mas na época não existia. Então, a ideia era criar como se fosse aquele site, só que individual por marca, né? Ou seja, um white label, né? Sim. Então, na época, cara, a gente estava criando um software white label, eu não tinha a menor ideia do que era esse termo. A gente estava criando um SaaS e eu não tinha a menor ideia do que era esse termo. Eu tinha 23 anos na época, não tinha nenhum conhecimento. Trabalhava em que área? Cara, Nessa eu sempre época, fui... eu me formei em publicidade, Tá. mas, assim, nunca me interessei por exercer. Foi mais enfim, as coisas foram acontecendo. Legal. Mas Então, em paralelo... Tudo que envolvia software era muito novo pra ti, né? Cara, era novo e tudo, na verdade, era novo em relação à computação em nuvem. Porque isso era novidade também, entendeu? Novidade também. Depois que veio a febre do SaaS, né? Enfim, mas na época não tinha isso, né? Era um termo novo, era algo que a gente estava meio que idealizando, sem saber que aquilo realmente estava dentro de um conceito, né? Sim, legal. Enfim, a gente foi levando isso pro mercado. E o que aconteceu, cara? Durante esse processo, a empresa começou na sala da minha casa, né? Totalmente nessa pegada startup mesmo, a gente teve uma jornada bootstrap. Aquelas histórias extraordinárias de empreendedorismo mesmo. Cara, a coisa foi acontecendo. Começou em cima da mesa de ping-pong, e assim vai, né? Eu morava num apartamentinho assim que tinha uma salinha e um quarto só. Aí eu tirei todos os móveis lá, botei uma mesa para cada lado e ficava eu, o Adriano, meu sócio. Show. A gente tinha mais um sócio e tinha uma outra menina que trabalhava com a gente desde o comecinho. Legal. E aí começou ali. A empresa, a gente foi começando a vender e tal. A gente fazia uma venda porta a porta no começo, bem, cara, correndo atrás mesmo. E aí a gente começou a fazer ads na época. Cara, tudo isso que eu tô falando é muito, né? Sim. Faz um tempão. E aí a coisa começou a tomar uma proporção maior. A gente foi mudando de escritório, ganhando corpo. Até que a gente foi scale up da Endeavor em 2017 ou 2018. Agora me falhou a memória aqui, mas ou 2017 ou 2018. Acho que foi 2017. E a Endeavor, pô, sempre foi extremamente fã da Endeavor. Enfim, uma puta organização e tal. E a gente foi convidado para ser scale up. Então é um programa de aceleração para empresas que estão em alto crescimento. E a gente teve contato com muitos mentores muito fortes lá dentro, né? Enfim, foi uma transformação muito grande para nós como empreendedores. Legal. Então a gente tinha essa pegada muito de bootstrap, de fazer as coisas, enfim, muito mão na massa e tal. E ali foi um momento que a gente meio que foi um antes e depois pra gente, né? Porque a gente se profissionalizou bastante como empreendedor, no meu ponto de vista, entendeu? Show. E por que eu tô citando tudo isso? Porque nesse momento foi onde nasceu a Olga, mas a gente não tinha percebido isso ainda. Por que acontece? Numa das mentorias que a gente estava tendo, a Endeavor te provoca muito para pensar no futuro e tudo mais, né? Então, numa dessas mentorias, a gente foi muito provocado a ver o nosso negócio de uma forma diferente. E a gente estava muito focado nas métricas de SaaS. Então, pô, quantos clientes a gente fecha, taxa de churn, não sei o que, aquela coisa toda. Mas a gente não olhava para os dados que a gente estava transacionando ali dentro dessa plataforma. Certo. E no começo, a Vito começou como uma empresa focada em canal de delivery, mas depois ela evoluiu para um mini PDV e tal, enfim.
Então a gente tinha dados tanto do online quanto do offline, né? Do consumo presencial, ou por telefone na época que tinha muito, né? E também a gente tinha os dados do online, então a gente tinha uma massa de dados muito rica. E a gente teve milhares de clientes, então a gente tinha clientes em todos os estados do Brasil, tinha muita gente ali usando a plataforma e a gente não olhava para isso. Até falando hoje assim, parece, pô, como assim vocês não olhavam? Mas a gente estava imerso na operação, a gente não olhava para isso. E aí quando a gente foi olhar, a gente percebeu que tinha uma baita oportunidade na mão, porque, porra, enfim, aquilo ali valia ouro, desde que bem manipulado e tal, aquilo ali podia trazer insights muito fortes que poderiam fazer, como de fato a gente identificou que esses dados tinham esse poder, né, de fazer empreendedores venderem mais dentro da vertical de food. Aí na época a gente contratou 2 pessoas de dados, uma delas está com a gente até hoje, inclusive, para fazer uma análise, né, dessa base, tal, começaram a brincar, enfim, criar clusters, entender comportamentos e tal. Legal. E depois de um tempo, começaram a trazer esses relatórios para nós, né? E a gente olhou aquilo e falou, cara, é isso. Aqui tem um negócio muito, muito grande. E a gente começou a desenvolver esse produto dentro de casa. Só que tinha um lance. Esse produto que a gente tem hoje, que é a Olga, ele tem uma pegada muito mais já para marcas um pouco mais consolidadas, que já tem um viés já olhando para crescimento, entendeu? E a Vito já tinha um público muito mais focado no pequenininho e tal. Tipo o cara de bairro e agora exatamente. os caras de shopping, vamos dizer assim, vamos fazer essa... não sei se shopping, mas enfim, redes, a gente trabalha muito com redes e franquias, né? Tem alguns clientes com 1, 2, 3, 5 lojas também, mas aí também são caras que já estão olhando para crescimento, para relacionamento com o cliente, né? Legal. Lá era diferente. Então a gente começou a construir dentro da empresa um produto de dados que depois se tornou Olga, sem que a gente soubesse que isso ia acontecer, entendeu? Então a coisa se sobrepôs de alguma forma. Tanto que a Vito foi vendida para a Estônia, né? Mas antes dessa venda acontecer, a gente se desvinculou da Vito, eu e o Adrian, a gente trouxe também o nosso time de desenvolvimento, enfim, com a gente, né? E seguiu a nossa jornada diferente da Vito. E aí ela foi vendida para a Estônia e tudo mais. Então a história foi essa, existe muita conexão e é uma jornada que foi acontecendo. Então às vezes as pessoas perguntam, pô, quanto tempo tem a Olga? CNPJ tem 3 anos, mas... Sim. Cara, e qual foi o estalo que você teve assim pra falar, pô, a gente tem que fazer isso aqui, velho? Porque você meio que explanou aqui pra mim que trouxe dados e desses dados você falou, pô, aí tem uma oportunidade muito grande. Mas qual foi o estalo, o momento que você falou, vou deixar a Vito, porque você vendeu, Vito? Vito, V-I-T-T-O. Vito. A gente foi o dinossaurinho ali de, cara... Delivery Direto, Nimo, que depois virou Delivery App, que foi comprado para a Stone, Acon, enfim, essas empresas de cara, o Abyss. Sim. E como que foi esse estalo aí? E outra coisa, quando a Stone comprou, houve algum tipo de contrato com vocês, algum tipo de conversa? Não, que eu já não tava mais, né? Eu já não tava mais. Empreender mais no delivery, tipo... Se a gente estivesse lá, provavelmente teria no Compete, alguma coisa, mas né? a gente já não tava mais, né? A gente saiu antes. E quando foi esse estalo aí? Cara, o estalo foi o seguinte, quando a gente começou a ver o poder que os dados tinham, a gente começou a olhar para o mercado e entender se já existia algum tipo de solução nessa linha, né? E para fazer essa análise, a gente começou a olhar para os big players, né? Então, Burger King, McDonald's, por aí vai. Quando a gente olhava para esses big players, eles tinham uma camada de digitalização, dados, CRM, que é o foco da Olga, bem construídos. Legal. Que o público já tinha noção do resultado que aquilo oferecia, porque o Burger King, por exemplo, faz os reports. Então, é sabido, né, que o digital dentro do Burger King, por exemplo, é extremamente expressivo, é extremamente relevante. Show. Só que, pô, quando você vai investigar o que é necessário para manter isso de pé, você percebe que isso, de fato, acaba ficando restrito a esses big players porque eles têm capacidade de fazer isso acontecer. Pô, Burger King, não lembro exatamente agora, mas na época que eu investiguei lá anos atrás, acho que, se não me engano, tinha 200 pessoas no time de tecnologia, entendeu? É outro patamar. Só que no Brasil, a gente tem uma camada muito relevante do mercado de redes e franquias em ascensão. Então, hoje, a galera está franqueando as marcas e cada vez mais a gente vê marcas crescendo de forma exponencial dentro da vertical. Legal. E que nem por isso, né, apesar do crescimento, apesar do tamanho, apesar da relevância, nem por isso tem
a estrutura que um Burger King tem. Então, o que a gente fez? A gente olhou para essa oportunidade e pensou, cara, se a gente produtificar uma camada completa, né, de digitalização, dados, CRM, CDP, né, que é Customer Data Platform, que é o que a gente é, no fim das contas, né, a gente vai conseguir levar um produto envelopadinho que se adequa à realidade e ao tamanho das redes e franquias. Isso vai aproximar uma rede em ascensão de um big player desse, porque ele vai passar a ter uma tecnologia do mesmo nível e conseguir surfar essa onda de relacionamento com o cliente e digital da mesma forma. E, cara, a gente vai viabilizar isso com certeza. E, então, esse foi o clique, né? A gente olhou e falou assim, cara, tem um gap aqui. Né? Porque ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo e ainda não está. E a gente, nesse momento que a gente percebeu isso, levar isso como um produto fechadinho para o mercado, cara, eu cansei de escutar, assim, dos clientes que a gente atende, das reuniões que eu faço e tal. Cara, eu tava procurando um negócio muito com essa cara, exatamente, né? Eu procurei isso em todo canto. Pô, fui ver fora do país, fui buscar, entendeu? E a gente, enfim, acabou encaixando, né? Acertou a veia ali nessa produtificação que a gente trouxe. Então, hoje com a Olga, uma marca que se associa à Olga, né? Ela consegue ter todos os dados dela, né? Centralizados em um único local, padronizados, tratados bonitinho, para que os times internos possam manipular esse dado, encontrar padrões de consumo e tudo mais dentro da própria base, e aí em cima disso, né, estabelecer um relacionamento cada vez mais próximo com o cliente final, através também de uma interface que a gente entrega para a marca, com a carinha da marca, tudo bonitinho, onde a marca consegue trabalhar programa de relacionamento, por pontos, cashback, cupons de desconto, experiências, né, quando a marca tem essa voz mais de experiência e menos do desconto e tal, e essa interface, ela retroalimenta essa base de dados e vai criando uma engrenagem onde a coisa toda vai acontecendo e gerando cada vez mais dados e conhecimento para quem está operando o sistema, entendeu? Pô, show demais. E 100% customizável isso aí. Isso, exatamente. A CDP, né, a Customer Data Platform, ela se pluga em todo tipo de fonte de dados. Então, sei lá, vamos supor, eu tenho uma ferramenta de reservas, vou lá e plugo na ferramenta de reservas. Eu tenho um banco de dados meu. Eu tenho uma outra solução que me gera dados. Tem, sei lá, um check-in no meu Wi-Fi que eu consigo enriquecer um dado. A gente pluga tudo isso dentro dessa solução e faz essa engenharia, digamos assim, né, para deixar o dado limpo para ser operado. Então, a gente vai sempre enriquecendo essa base ali dentro dessa estrutura. E aí, ali dentro, você consegue ter total visibilidade, criar clusters, encontrar públicos, encontrar oportunidades e criar regras de comunicação com o teu cliente, né? Uma vez que esse cliente recebe essas comunicações, enfim, entra em contato com a marca, né, a partir dessas cadências, dessas regras de comunicação mesmo, ele cai. Pensa, por exemplo, o app do McDonald's. É a mesma coisa, a gente cria um app para a marca, o cara consegue fazer pedido, ele consegue gerar um cupom, consegue usar no salão, consegue usar num totem de autoatendimento do PDV. Drive, exatamente, lugar. E para isso funcionar, a gente se integra aos PDVs do mercado. Então, a gente tem mais de 20 homologações com os principais PDVs do mercado. E com essa integração via API, o fluxo operacional fica lisinho e a gente consegue gerar dados e fazer com que isso tudo aconteça. Pô, que legal, bicho. Genial. E consequentemente, gerando ainda mais venda, que acho que o objetivo de quem contrata um serviço desse é gerar mais venda, né? Então, vocês conseguem, de certa forma, impactar ainda mais o resultado da galera, né? Sem dúvida. A ideia é justamente a gente conseguir, entendendo o cliente, né? Ou seja, conseguir... E vender com uma certa qualidade, né? Porque muito você mais. vai criar um relacionamento absurdo. Aí. Exato. Eu sempre falo isso, que se a gente for olhar, eu quero uma venda imediata. Cara, até você consegue fazer isso com CRM, porque você facilmente vai encontrar, sei lá, um cluster de clientes que não pede a X tempo, uma coisa mais superficial. Mas CRM é mais do que isso, né? CRM é a prática de você estabelecer, né, um relacionamento mais próximo, mais intenso, de maior qualidade com o teu cliente final. E aí isso te gera mais vendas a longo prazo, né? A médio e longo prazo, porque você não olha para a venda como objetivo inicial, e sim como uma consequência de um bom relacionamento. Legal. E isso é bem importante, né? Bem importante, porque é para você não ser chato com o cliente, né? Hoje, cara, sei lá, você abre teu celular de manhã, você recebe um SMS vendendo geladeira, uma marca que você nem tem contato. Isso não é CRM, né? Isso é spam, né? Sim. CRM é quando você recebe uma comunicação que você fala, como é que pode? Esse cara...
ele me conhece, né? Ele tá me notando como cliente, entendeu? De uma forma real e não só me acionando para vender, entendeu? Curiosidade, a estratégia é enviar mensagens só via SMS e WhatsApp ou também recebe aquelas notificações do próprio aplicativo? Porque, por exemplo, o iFood hoje dá um certo horário, acho que o iFood já entendeu isso, né? Sim. Chega um certo horário e já começa a despachar para você. Bateu uma fome, não tá afim de jantar, não tá afim de almoçar, e começa a chegar as notificações. Sim. Tem esse modelo também pro aplicativo ou só notificações via... Tem também. A gente, na verdade, assim, os canais, né, de disparo que você vai utilizar dentro da estratégia de CRM, eles precisam ser variados. Por quê? Porque cada coisa que você vai fazer tem você pode usar uma estratégia de canal diferente. Então, pô, tem vezes que você vai querer ativar o cara por e-mail, enfim. Às vezes por SMS, às vezes por push, né? Que é o que você comentou. Então, cada canal tem seus prós e contras. E às vezes não é nem questão de pró e contra. É questão da estratégia mesmo que você monta, né? Por exemplo, o push ele tem a característica de ser uma ativação grátis, né? Então é gratuito. Só que existe uma desvantagem, né? Por que o do iFood funciona tão bem? Porque todo mundo tem o app do iFood instalado no celular. Sim. Quando a gente fala de um canal digital, de uma marca sozinha, digamos assim, ela tem menos força como canal próprio do que um marketplace, né? Então, nem todo cliente vai baixar aquele aplicativo. Então, ele usa a versão web, entendeu? Então... É o que eu sempre digo, porque aí você até me traz mais certeza disso. Porque o cliente do iFood, ele é cliente do iFood. Isso, totalmente. Né? E o cliente da marca se torna, quando ele tem um aplicativo da marca, ele se torna de fato cliente da marca. Exato, né? E as duas coisas, elas são complementares e precisam existir, né? Sim. Acho que a construção de um canal próprio, ela passa muito por você querer estabelecer uma relação direta com o teu cliente mais fiel, meu ponto de vista. Show. Agora, o marketplace, a função dele é vender, né? Então, você tá lá, você paga pela comissão, o cliente é do marketplace, né? E você precisa dançar a dança do marketplace e tá tudo certo também. Sim. Agora, o canal próprio, ele tem outras características muito legais que você consegue trabalhar, mas principalmente nessa pegada de fazer o cliente se sentir VIP, né? Enfim, estabelecer essa relação direta, né? É uma questão mais relacional mesmo. Total, né? total. Mas assim, com exceção de um cliente nosso que vende bem mais, inclusive, pelo canal próprio do que pelo iFood, um cliente nosso tem essa característica. Todos os outros, né, vendem muito mais pelo marketplace do que pelo canal próprio. Só que quando você vai ver o LTV, quando você vai ver o quanto que cada cliente gasta, é muito maior no canal próprio. Por quê? Porque quem está no canal próprio é fiel à marca. Sim. E é aquela regra do 80-20, né? Então, 20% dos seus clientes vão gerar 80% do seu faturamento. Sim. A ideia, o grande lance aqui com a Olga é saber quem são esses 20% e tratar esses caras na palma da mão, né? Então, pegar esses caras no colo e manter eles por ali, né? Show demais. Cara, seguinte, empreender tão jovem não é fácil. Você começou bem cedo a empreender aí, e a gente sabe que a vida do empreendedor é uma jornada muito solitária. Eu queria saber de você, até pra galera conhecer um pouco mais, um outro lado do Pedro, que é o seguinte: quais foram os maiores desafios que você teve ao longo dessa jornada, desde o começo, como empreendedor da Olgatec? Puta! Porque é muito gostoso a gente falar só da tecnologia, mas contar um pouquinho da história mesmo. Porque ela é desafiadora empreender mesmo. É pra maluco, né, cara? Sim. Eu acho que todo empreendedor tem um pouquinho de maluco, porque realmente, assim, é um caminho que ele te provoca, porque você meio que não tem limite, você pode... Enfim, vai depender da tua execução, vai depender do que você fizer, ninguém tá te barrando em nada, né? Apesar de que, pô, tem situações adversas também aí, externas a nós, que também nos barram, enfim, atrapalham, mas problema tem em todo canto. Sim. Agora, é risco o tempo todo, né, cara? É risco o tempo todo. Principalmente em tecnologia, que as coisas se movimentam de uma forma extremamente rápida. Cara, os maiores desafios, eu nem sei te descrever exatamente alguma coisa maior, assim. Mas eu acho que... Mas você acha que o avanço da tecnologia ao longo desses últimos... Vamos colocar os últimos 10 anos. Você acha que isso foi um desafio absurdo? Porque toda hora foi uma coisa nova acontecendo, de repente ChatGPT, de repente já não tem mais. E tudo vai acontecendo. Sim. Eu acho que é um desafio, mas é um desafio gostoso, assim. Sim. Eu acho legal. Porque uma das a coisas dor do legais... crescimento é boa, né? É boa. E eu acho assim... Tem gente que não vê dessa forma.
Sim, mas aí também é difícil esse cara ser empreendedor. Pois é. Uma coisa não conversa com a outra. Mas assim, a questão da evolução, cara, foi um ponto legal que você tocou, porque uma das coisas que eu entendo que são divertidas em você empreender é essa coisa de você se obrigar a nunca estar parado, entendeu? Porque você parou, lascou. Alguém ia te passar em 5 segundos, né? E o mercado é muito dinâmico, né? Então essas atualizações de tecnologia e tudo mais, elas te obrigam a não ser uma blockbuster, entendeu? Sim. A não ser enfim, se reinventar, entendeu? Então, isso é muito legal, porque te dá novas oportunidades. Vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente começou a Olga, a gente tinha uma visão muito de desenvolvimento de inteligência artificial para poder viabilizar cada vez mais essa questão do CRM de uma forma mais individualizada possível na relação entre a marca e o cliente. Então, sair cada vez mais do cluster e entrar no indivíduo Michel, no indivíduo Pedro. Legal. Entendeu? E, cara, totalmente possível, viável. A gente usava muito machine learning e tal, na época. Só que, cara, do nada, de um segundo pro outro, ChatGPT, inteligência artificial generativa, o desenvolvimento dessas tecnologias exponencialmente velozes, né? Muito rapidamente, a gente... Tipo assim, o que dava para fazer com X dinheiro em X tempo foi pro infinito, assim. Se exponencializou completamente, né? E isso é legal, cara. Todo mundo bebe dessa fonte, mas a humanidade bebe dessa fonte, entendeu? Sim. Então a gente, como empreendedor, enxerga isso como novas oportunidades de criar coisas cada vez mais malucas e, enfim, que levem mais valor pro mercado, entendeu? Então, eu acho que é um desafio, mas é um desafio legal. Desafio chato, cara. Puta, o crescimento, ele tem realmente... Ele dói, né? Então, não é nem chato, mas é complexo, assim, né? Cara, pessoas, time, sabe? Treinamento, padrão de qualidade. Pô, na minha outra empresa a gente chegou a ter quase 100 funcionários, entendeu? Legal. Então, é uma galera, né? Criar isso, desenvolver isso, cultura, né? Cultura é um negócio difícil também. A gente hoje... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É um desafio grande, assim, que... O empreendedor tem que dominar... É Volt, né, que você falou? Oi? Era Volt, né? Vito, perdão. Vito. Na Vito chegou a ter quase 100 pessoas? Quase 100, é. E agora na Olga você tem quantas pessoas lá? Putz, bem menos. A gente tem menos de 20 pessoas. Legal. É um time muito mais técnico e a nossa... Mas porque você aprendeu muito também ao longo da jornada, né? Sim, mas é que o modelo de negócio é diferente também, né? É diferente. Então a gente... Lá na Vito a gente tinha uma escala muito grande. Então eram milhares de clientes. Então a gente tinha, né, muito time de operações mesmo, suporte técnico e tal, tinha uma galera. Lógico, tinha um time de desenvolvimento, né? E na Olga não, né? Na Olga a gente, obviamente, né? A gente vai crescer nosso time e tudo mais, mas o viés é mais técnico e menos operacional. Porque, por exemplo, quando a gente fecha com as redes, né? A gente acaba tendo interface com a rede, né? Sim. Então, por mais que a rede tenha, sei lá, 50, 60, 90 lojas, 100 lojas... Aí existe uma interface com a matriz, né? Ou com a franqueadora, no caso, né, dessa rede. Então, dali que vem toda a implementação do projeto todo Olga, né? De CRM e tudo mais. Legal. Então, ele é top-down, né? Dentro dos nossos... Na relação entre Olga e cliente Olga, né? No caso. Sim. Que são as grandes marcas aí, né? Exato. A gente olha para marcas que estão em crescimento, né? Que estão em ascensão. Por quê? Para você olhar para CRM, Michel, tem que ter já assim, você já tem que estar... se preocupando com passos além do operacional ali do dia a dia, sim, entendeu? Então, eu acho que isso no nosso caso, assim, acho que trabalhar CRM, olhar para CRM no D0 já é super válido. Inclusive, eu acho que tem gente fazendo CRM muito melhor com uma planilha de Excel do que, cara, com softwares extremamente avançados, porque, legal, como eu falei no início, eu não lembro se estava gravando ou não, mas que eu citei, né, que eu sempre falo que CRM não é ferramenta, CRM é cultura, né? Sim. Cara, isso pra mim é o principal, né? Então, quando você tem uma cultura, você entendeu a importância do CRM, já implementa isso dentro da sua marca, você não precisa nem de tecnologia no comecinho, né? Mas o que eu quero dizer é assim, para você implementar um projeto, que você vai ter um investimento e tudo mais, você já tem que estar num movimento já mais de expansão, né? Legal. Pelo menos é assim que a gente enxerga e é essa fatia do mercado que a gente visa, né? Show demais. Que momento você percebeu que era a hora de expandir e crescer, de fato, escalar a Olga Tech, né? Tendo uma visão de que você começou, teve a jornada ali de muita dor, de aprender, mas quando você entendeu que já estava com o produto pronto, falou, agora é hora da gente escalar e
explodiu o negócio? Quando a gente começou a operar como Olga, a gente teve uma fase inicial de reposicionamento desse produto. Enfim, a gente tinha já muita coisa desenvolvida e um caminho trilhado ali pelo que a gente já tinha experienciado, mas a gente precisava desenvolver bastante coisa ainda para trazer ele modelado do jeito que a gente queria para o mercado. Então, o primeiro ano inteiro a gente ficou focadaço em produto. A gente até foi trazendo alguns clientes, mas sem rolloutar, né? Usando os próprios clientes para desenvolver muita coisa junto com a gente nesse início e tal. No segundo ano a gente começou realmente a colocar clientes para dentro e exponencializar, mas eu não chamaria ainda de escala, tá? E agora a gente realmente começou esse processo de ir para o mercado de uma forma mais agressiva, com um programa de parceria aí bem estruturado, bem interessante com os PDVs de mercado, né, que são as ferramentas que a gente faz integração. E a gente tem um lance também muito bacana, que como a gente está em redes e franquias principalmente, a galera se conversa muito, assim. Então é um evento que você vai, aperta a mão do cara que teu cliente aqui, conhece o fulano de tal, que não sei o que, já vem um contato. Exato, então a gente já tem vai ganhando uma notoriedade, né, e um boca a boca ali vai acontecendo, mas esse ano foi o ano que a gente começou realmente a colocar o carro na rua mesmo, né. Legal. Mas o ano passado já foi bem bacana, porque justamente a gente trouxe muitos clientes por indicação, então a gente criou um volume inicial de contas que a gente atende, de caras assim espetaculares, de que a gente, mais do que cliente, acabou virando parceiro de verdade, assim, não... Show. Porque todo mundo chama cliente de parceiro, né? Sim. mas parceria é diferente. Né? Mas é um cliente. É a mais, aqui é a mais. Então tem gente ali, cara, que eu virei amigo e a gente constrói muito, troca muito com os clientes. Acho que é uma coisa bem enraizada, assim, na nossa cultura. Mas esse ano é o ano que a gente tá indo mais pra porrada mesmo. Pra escalar. Exato. Cara, uma curiosidade, assim, ó, nem tá no roteiro, mas eu gosto de fazer essa pergunta porque eu trabalho com vendas desde quando eu me entendo por gente, assim, desde quando eu comecei a minha vida profissional, foi trabalhando com vendas. Sou apaixonado por essa área. Você tem ou teve na Olga um cliente que você falou assim, eu quero ter esse cara como meu cliente, essa marca específica, ela já é seu cliente ou ainda não, e você tem muita vontade de tê-la como seu cliente? Eu pergunto isso porque em várias empresas que eu passei, como na UV hoje, na UV eu despertei novamente interesses em ter alguns novos clientes. Porque os clientes que eu sonhava quando eu cheguei na UV, eu já tenho eles como cliente, né? E agora tem outros ainda maiores que eu tenho vontade de ter como cliente. Você tem um cliente que você queria tê-lo? Ou já tem ele como cliente? Cara, sem dúvida, né? Todos os clientes que a gente atende, de uma forma ou de outra, eu sondei anteriormente a entrada deles, entendeu? Agora, obviamente, né, a gente olha para esses big players e tal, né? Porque o que acontece? Até falei do Burger King como eu até ia perguntar, o Burger King hoje é seu cliente? Não, o Burger King não. Mas você gosta muito do BK, né? Cara, é porque eu acho que o trabalho de digital deles é muito porque eu não vi você falando do McDonald's. Agora do Burger King, não, mas você falou umas 17 vezes. É porque tem um ponto interessante na nossa história. Quando a gente foi fazer o nosso processo de envelopamento desse produto que eu citei para você aí durante o nosso papo, sim, eu olhei para alguns cases. E eu busquei uma imersão muito forte nesses cases. E legal, o que eu mais consegui, essa imersão, foi no Burger King. Legal. Então por isso que eu sempre acabo, até sem pensar assim, usando como exemplo, legal, entendeu? Tive muitos cases, né? Mas o Burger King, cara, eu conheci gente lá de dentro, troquei várias figurinhas, né? Entendi como é que o processo funcionava lá dentro, descobri quais eram os sistemas que eles utilizavam dentro de casa de forma integrada para chegar nos resultados que eles chegavam, entendeu? Então, enfim, mais um espelho assim. Mas hoje a gente tem soluções que poderiam agregar lá também, entendeu? São facilitadores de coisas que, por exemplo, lá talvez eles gastem mais, não sei, né? Tô especulando aqui, do que se fosse com um produto já envelopado. Enfim, então hoje, você falou assim, clientes que você gostaria de ter. Independente de especificar nomes, né? A gente está numa camada de redes e franquias aqui, mas eu quero, né, conseguir alçar novos voos aí para esses, sim, big players também e criar soluções que também agreguem lá para essa galera, né? Você comentou que a sua solução dá para complementar. Eu ia te perguntar justamente isso, fazer essa segunda pergunta, que é: o Burger King hoje ele tem uma ferramenta igual a sua desenvolvida interna ou ele utiliza alguma solução externa? Porque se ele utiliza alguma solução externa,
tem grandes chances aí de você conquistá-los, porque o amor que você mostra ter por eles é um Não, caminho, né? é só uma questão de... Não, tem marcas, é real, existem marcas que a gente acha sexy, que a gente admira, né? Sim, enfim, é lógico que é uma marca super relevante e tal, mas não é nada específico, assim, foi coincidência mesmo eu citar, porque realmente foi algo que eu olhei muito no começo, Legal. Assim como olhei para outras marcas também, só que lá eu consegui informações, eu consegui entender bem como é que a coisa funcionava, entendeu? Sim. Mas, respondendo a tua pergunta, lá não só lá, né? Acho que todas essas empresas que internalizam esse desenvolvimento e tal, utilizam tanto ferramentas de mercado, como desenvolvimento próprio para poder compor esse enxoval, digamos assim, que contempla essa digitalização, dados, CRM e tudo mais. Legal. Então você vai plugando uma coisa na outra. Quem tem um time interno de desenvolvimento, sustenta isso, né? Então, sei lá, eu posso desenvolver um aplicativo próprio, meu, sustentar isso dentro de casa, integrar com um player que, sei lá, que é uma CDP, tipo, beleza, integra com a Olga, o aplicativo que não é da Olga, aí, sei lá, quero fazer disparos, eu vou lá e integro com outro player que faz os disparos e tal. Você monta isso, né? E funciona. Só que esse é o desafio, porque é caro e você tem que sustentar isso dentro de casa e tem que ter múltiplos, um time, né, multi-skill. Então você tem que ter times com know-how, né, específico em várias áreas, entendeu? Então sustentar isso é caro, é difícil, é custoso e tal. Tanto que na época que eu fiz essa imersão toda aí, o Burger King tinha uma headline muito forte, assim, que saiu na mídia e tudo mais, não lembro exatamente, mas era algo parecido com, o Burger King é uma empresa tech que vende hambúrgueres. Legal. Saiu na Exame e tal. Então isso mostra o tamanho do foco que tem que ser dado quando você joga isso para dentro de casa. Então a nossa solução, ela justamente tira esse peso. Genial. Você entendeu? Tira esse peso. Cara, me diz uma coisa, na sua visão, o que fez a Olga se tornar tão diferenciada nesse mercado que é tão competitivo? Porque hoje existem diversas empresas. No início você me falou que não existe alguém que faça exatamente isso que vocês fazem, CRM. Mas vocês fazem, por exemplo, a parte de cardápio. E hoje existem, sei lá, eu não vou nem dizer dezenas, porque já existem uma centena de cardápios. Tem os locais, que são regionais, que atendem algumas cidades e estados específicos, mas hoje tem uma variação muito grande, uma variedade muito grande, né? O que diferencia tanto a Olga hoje? É que a gente olha... A gente não, assim, apesar da gente ter as ferramentas como meio de viabilizar o nosso trabalho, para nós, as ferramentas, elas são um meio, não são fim. Show. Então, a gente desenvolve as coisas pensando em como implementar projetos, entendeu? Por isso que eu falei, a gente tem coisas que outros players têm também, entendeu? E beleza. Só que a forma como a gente leva isso pro cliente é diferente. Porque, vamos lá, se eu contrato N ferramentas diferentes, certo? Para fazer o que a Olga está fazendo, percebe que eu estou começando a me aproximar daquela outra realidade onde eu tenho que integrar tudo e sustentar isso de alguma forma? Esse é um ponto, né? O outro ponto é que muitas vezes você contrata uma ferramenta, mas você não opera ela. E isso é a coisa que eu mais vejo acontecer. Então, por isso que eu falo assim, quando eu vou fechar com um cliente, alguma coisa assim, eu sempre me certifico bastante de que o cliente está no momento adequado para implementar o projeto, como a gente chama realmente, da Olga, né? Justamente para não morrer na praia, porque se a gente faz a implementação técnica daquilo e cria essa camada de tecnologia que vai sustentar todo esse projeto, mas o projeto não é operado, ele vai morrer na praia. E aí não é bom para o cliente, não é bom para a gente, entendeu? Então, por isso que eu bato muito nesse aspecto cultural. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial, né? A gente não é uma consultoria de CRM, porque eu não levo só serviço, e a gente não é um SaaS convencional, porque eu não levo o produto as a service, né? A gente junta as duas coisas. Legal. Eu levo a tecnologia e o know-how e meio que um braço de CRM, digitalização e tal, para dentro da marca. E aí a coisa funciona, né? Porque até a gente acaba tendo um aprendizado horizontal, né? A gente vai atendendo várias contas, o que dá certo para um, eventualmente dá certo para outro, a gente vai criando essa expertise, né? E levando isso para a base. Show demais. Bom, para quem ainda não sabe, a UV hoje ela é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central do Brasil.
E caminhamos para ser um dos maiores bancos aí digital do setor de delivery e gastronomia em geral aí, dentro do nível nacional. Agora, com a Olga integrada ao nosso ecossistema, eu queria perguntar para o Pedro o seguinte: qual que é a importância que você vê de ter uma solução de pagamento online eficiente como a Uvi integrada no seu app? Nossa, é muito grande, né? Quando a gente fala em pagamento, a gente está falando de dinheiro. Dinheiro é sempre algo delicado que exige um parceiro de confiança, um parceiro estruturado, um parceiro que tem um relacionamento forte, né, com a empresa de tecnologia que está integrada. Show. Eu acho que o ponto mais forte de toda a relação que a gente construiu, né, até chegar nessa integração e nessa parceria, foi o relacionamento, né? Sim. Então, desde o começo a gente bateu muito nessa tecla, a gente tem um relacionamento muito próximo, né, com vocês, e isso é um facilitador imenso ali, tanto na implantação quanto na sustentação de tudo. E, logicamente, né, cara, quem surfa essa onda aí, quem aproveita isso tudo é o cliente na ponta. Exatamente. Que acaba tendo uma solução lisa, né? Completa. Você falou bastante a palavra cultura, e a gente lá na Uvi, a gente tem muito essa cultura, que é o seguinte: hoje, se você for em, sei lá, 30 restaurantes grandes e 30... Vamos colocar 10 restaurantes grandes. Se você sair aqui agora e for em 10 restaurantes grandes, de marca de peso mesmo, assim como o Burger King, por exemplo, e 10 restaurantes pequenininhos de bairro, como você disse que a Vitor atendia, né? Você vai identificar que talvez, ou quase nunca, raramente, vai um executivo desses grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, fazer visita nesses grandes players para poder identificar quais são as dores deles e tudo mais. E com certeza nunca, em hipótese nenhuma, esses grandes executivos vão visitar os pequenininhos, porque eles não estão nem aí para os pequenininhos. Basicamente é isso. E a cultura da Uvi é completamente diferente. A gente de fato tem esse hábito. Ontem mesmo nós estávamos na J3 Flex, que é a maior embarcadora e transportadora do Mercado Livre aí, no nível nacional, fazendo entregas do Mercado Livre, né, que é a J3 Flex, do Josué, um abraço para ele, que sempre assiste nosso podcast. E, cara, imagina uma empresa de logística fazer mais de 60 mil entregas por dia do Flex do Mercado Livre. Isso é insano. E processado isso tudo com o nosso Pix, que é o Pix da Uvi. E por que a Uvi se diferencia tanto e caminha para ser um dos maiores bancos do Brasil digital, né? Agora, ainda mais agora com a licença bancária. Porque a gente tem essa cultura que você bem falou aí, de visitar o cliente, de sentar com o cliente. Ontem nós estávamos na J3 Flex, nós fomos apresentar uma melhoria que nós fizemos para eles e identificamos 2 pontos de oportunidade que já vai ser desenvolvido para eles e para todas as outras centenas de empresas de logística que a gente atende. Então a gente entende que é muito importante mesmo ter isso que você falou aqui para mim, que é a questão do relacionamento. Eu vejo isso como muito valor. O caminho mais curto para você acertar é ouvir o cliente, né? Ele que usa a sua solução. Exatamente. Enfim, então essas portas abertas, né, de uma empresa de tecnologia com o cliente que ela está atendendo, sim, acho que é básico, né, e todo mundo ganha com isso. O cliente ganha, mas a empresa ganha muito com isso, muito mais até do que todo mundo, porque como você mesmo disse, a gente aprende, consegue ser mais cirúrgico ali na solução da dor e colocando isso para dentro de casa, né, para dentro da solução, sim, todo mundo se beneficia. Show demais. Bom, hoje a Uvi possui aí, né, mais de 20 soluções Pix disponível aí para o seu negócio, como por exemplo WhatsApp Pix, Maquininha Pix, Split Pix, Pix-in, Pix-out. São mais de 20 soluções Pix que de fato podem levar o seu negócio aí para o próximo nível. Quais dessas soluções que a gente possui hoje na nossa integração você acha que faz mais sentido para os clientes da Olga? Você acha que é a Maquininha Pix, é o Pix automático, é o QR Code Pix? Inclusive agora o Pix automático que saiu, e a gente é um dos primeiros aí bancos a conseguir ter a disponibilização do Bacen, por nós sermos conectados diretamente na fibra ótica do Banco Central do Brasil, que é basicamente uma recorrência de pagamento igual é feita no cartão de crédito, só que dá para fazer agora com o Pix. Cara, no nosso caso, como a gente tem um canal de vendas online, né? Sim. O Pix ali como método de pagamento ali dentro desse contexto de você comprar pelo aplicativo e tudo mais, é o que a gente acaba utilizando mais. Show. Mas para os nossos clientes, mesmo fora do universo da Olga, eu acho que todas as soluções aí de Pix presencial ali, né? No caso, se adequam muito bem, assim. Enfim, eu acho até que a gente consegue puxar mais possibilidades aqui, mais oportunidades, exatamente, com alguns outros produtos de vocês ainda que nem estão integrados com a gente ainda. Sim. Então, depois do podcast aí também, a gente pode bater um papo sobre isso. Claro, sem dúvida nenhuma.
Me diz uma coisa, você concorda que hoje o Pix ele traz muito mais benefícios que qualquer outro meio de pagamento? Você vê dessa forma? Cara, o Pix é o... Ele é... Tava até lendo coincidentemente, eu tava lendo uma matéria hoje sobre isso, né? Show. E... O Pix, ele representa, no meu ponto de vista, um acesso muito grande. Falando de Brasil, assim... Sim. Um acesso a quem era desbancarizado. Isso representa muito, né? Então você acaba viabilizando, né, as transações para esse tipo de pessoa física, né? Sim. Então, eu sou um fã, cara, do Pix desde o começo, né? Show. E eu particularmente uso muito. Então, por exemplo, para vir para cá, eu vim de Uber, pago um Pix. Eu sempre utilizo, né? Ou o Pix ou o Wallet. São as duas coisas que eu utilizo. Uma coisa que eu não utilizo há muito tempo é carteira. Isso eu não utilizo. Que quase ninguém mais usa, né? A gente, inclusive, vai lançar também a função crédito, né? Via Wallet ali, que vai ser, de fato, um grande diferencial também pra gente aí. Eu costumo dizer que o Pix, ele é um sistema de pagamento da economia real. Principalmente eu que visito muitos restaurantes. Sei lá, quantos restaurantes, quantas pizzarias eu visitei esse ano, em São Paulo, Brasília, Recife, enfim, quantas pizzarias eu visitei e eu identifiquei, principalmente nas menores. Aí volto na Vito, que eu admiro muito essas empresas que dão muito crédito, dão muito valor para os menores. Porque eu vivenciei isso vendo ali, eu nunca tive restaurante, mas eu vivenciei, que eu falo, visitando e acompanhando a operação do cara vender à noite e já sacar o dinheiro para correr pro mercado, para comprar mercadoria durante a própria operação, porque é a vida do cara, é a vida do empreendedorismo real. E o cartão de crédito talvez não daria esse direito pro cara, porque primeiro que ele teria que pagar uma taxa ainda maior para antecipar, e a antecipação talvez só viria no dia seguinte. E o Pix dá o benefício dele receber o dinheiro em tempo real, porque o Pix ele é instantâneo. Eu acho que isso que o torna tão sexy, né? Ah, sem dúvida. Me diz uma coisa, ao longo da sua jornada, teve alguma história que foi marcante pra você, assim, na construção da Algatech? Nossa, várias. Cita uma aí pra mim. Que foi especial, assim, cara, que faz você lembrar e chorar aqui. Deixa eu pensar pra não ser injusto, porque foram tantas. Sim. Cara, acho que desde o início a gente teve uma jornada bem... com vários marcos, assim, que a gente olhava um pra cara do outro e falava, cara, deu certo o negócio aqui, então vambora, sabe? Então, aí de novo, engargala e tal, deu certo de novo. Então acho que, lógico, né, a gente já tinha uma experiência grande no setor e como empreendedor, mas foram inúmeros desafios muito loucos, assim, que aconteceram nesses últimos 3 anos aí, e que eu poderia citar. Mas assim, por exemplo, no começo, né, quando a gente começou a Alga, a gente, como eu falei, né, a gente tinha já um time que a gente tinha trazido com a gente e tudo mais, e a gente não faturava, né? Show. Então a gente teve um aporte externo, né, de capital dos sócios, e a gente também depois levantou mais capital para poder dar continuidade aí no nosso projeto, antes mesmo de faturar o primeiro real com a empresa, né? E esse foi um episódio que, cara, a gente estava muito próximo ali de engargalar com relação à caixa mesmo e tal. E, enfim, nem tem como contar tantos detalhes aqui de como aconteceu, mas foi um negócio assim, cara, sei lá, que sabe aquelas coisas que caem do céu, às vezes fala, cara, como é que pode... É porque era pra ser mesmo. Exatamente, era pra ser. Então isso acontece toda hora, cara, e eu acho que esse é um ponto bem bacana do empreendedorismo, assim. Se você está atento a isso, você começa a valorizar extremamente essas conquistas e tal, e você vai vendo que, pô, beleza, você falou, era para ser, mas é como diz o ditado, né? Não, é como diz o ditado, quem trabalha sério também conta com a sorte. Sim. Entendeu? Então, a sorte não vem sozinha, você constrói ela, exatamente. Né? Você já leu o livro A Boa Sorte? Não, não. Leia, ele é bem bacana. Obrigado pela indicação. Ele indicação. fala, são histórias de 2 cavaleiros, eu acho que resume bastante isso aí, a questão da... O livro se chama Boa Sorte, mas ele resume bastante isso aí, né? De quem acredita e trabalha, ele encontra a sorte no caminho, né? Exatamente, né? No colo as coisas não caem, você tem que construir. Exato. Mas de fato, tem coisas que você olha e fala assim, cara,
impressionante. Sim. Diria que a sorte, ela tá mais próxima de quem tá trabalhando pesado do que de quem tá só esperando, né? Claro, a gente constrói isso, né? Sim. Pô, show demais, cara. E nesses quase 14 anos aí, quais foram as maiores lições que você tirou, assim, de tudo que você viveu, cara? Pô, profunda essa também, né? Vamos lá, lições, cara. Eu acho que... eu particularmente sou uma pessoa que eu... Obviamente, né? Eu sou otimista, senão eu não era empreendedor. Sim. Mas... Acho que no Brasil hoje é meio que improvável. Se o cara não tiver otimismo... Exato. Mas eu aprendi ao longo do tempo, acho que a minha principal lição é a paciência, assim, sabe? Resiliência e tal. Eu acho que... Porque, pô, quando você é novo e tal, você se depara com os problemas que são naturais de uma jornada de empreendedorismo, enfim, de qualquer jornada, na verdade. E tudo parece muito maior do que de fato é. E aí aquilo passa e te deixa mais forte e você constrói mais a partir daquilo que você... Então é meio clichê, mas, cara, as coisas vão te fortalecendo e vão te trazendo uma maturidade e uma casca ali, né? Sim. Que, cara, chega um momento que você fala, não, o problema acontece, as coisas, enfim, vão aparecendo na frente, mas você já meio que começa a construir uma certeza de que você vai passar por aquilo e que, beleza, entendeu? Sim. Então acho que isso, pra mim, pessoalmente falando, dentro desse lance todo do empreendedorismo, eu acho que é o que mais eu me sinto diferente de como eu era no passado, e eu considero isso um aprendizado bem forte, assim. Eu fiz essa pergunta, acho que uma vez só, e foi pro Matheus, inclusive. Vou te fazer ela também. Porque você é jovem. Matheus da Jet da Pizza. Jet? Ah, legal. Eu costumo dizer muito, em podcast, em palestra, que a jornada empreendedora, ela é muito solitária. Sim. A gente enfrenta muitos desafios. Quando você começou, você teve apoio? Pais? Porque o primeiro apoio que a gente espera é dos pais, esposa, não sei se você já era casado, estava namorando. Não. Mas você teve apoio ou você teve mais opositores e você falou, não, eu tenho que acreditar nisso mesmo? Porque tem muita gente que desiste pela falta de apoio. Sim. E eu acho que o empreendedorismo, ele tem que ir justamente contra tudo e contra todos para poder fazer aquilo que ele acredita dar certo, né? Eu acho que tem duas esferas aí, né? Tem a esfera familiar. Sim. E tem a esfera do teu relacionamento com, sei lá, amigos e tudo mais. Eu tive muito apoio dentro de casa, meu pai já era empreendedor também. Legal. E não que ele tenha, assim, me incentivado ativamente a, tipo assim, não, você tem que ser empreendedor. Não, eu sempre tive liberdade mas eu sempre vi, né, como um espelho e tal. E eu não sei, cara, eu sempre me identifiquei muito com isso. E aí, quando eu fui atrás das coisas que eu queria e tal, eu sempre tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, meus familiares e tal. Show. Então isso nunca me faltou, assim. Mesmo nos momentos piores, assim, financeiros, porque, pô, cara, minha história, assim, foi meio complexa, entendeu? Enfim, passei por várias coisas, assim, de incertezas e tal, mas ainda assim, nunca ninguém me falou, cara, vai arrumar um emprego aí que é mais seguro. Ninguém nunca falou isso. Nunca. Todo mundo sempre falou, cara, vai onde você acha que tem que ir, entendeu? Show. Manda bala. Agora, uma coisa que também é importante citar é o outro lado da moeda, que são seus amigos, enfim, cara... Teve muito amigo que duvidava, que porque a pessoa não bota fé, entendeu? Não isso. Sim. Assim, mas sabe aquela coisa... Mas aí existe. Cara, quando a gente começou a aparecer como empresa, na época da Vito e tudo mais... Tipo assim, tinha anos de suor, entendeu? E tinha gente que nem sabia o que eu fazia, assim. Aí depois, não... Então, eu passei por esse lance muito claro, assim, de as pessoas meio que, né? O cara valoriza você... É natural, né? O cara valoriza você e o que você tá fazendo quando você meio que começa a aparecer mais, mas... Sim. Entendeu? Antes não. Antes, assim, pô, o cara tá lá... E você fica pra trás, né? Porque, por exemplo, você sai, sei lá, você sai da faculdade, ali você... Todo mundo tá com emprego, com carro, não sei o que, e você tá sempre ferrado, porque você tá começando, você tá ralando ali, cara, e é muito mais lento para você progredir empreendendo do zero ali, como foi o nosso caso, do que você evoluindo dentro de um emprego, ou de um cargo, enfim, numa empresa. Sim. E isso eu vivi muito, assim, sabe, de ver que... de me sentir sozinho nesse sentido, assim. Show. Mas pessoas mais próximas, assim, no sentido de família e tudo mais, nunca tive isso, não. Legal. Eu postei esses dias, inclusive, uma frase que fala justamente sobre isso, porque eu percebo muito que a galera, eu não vou dizer amigos, né, mas a galera mais próxima, assim, colega, tirando a parte familiar,
taxa a gente como louco quando a gente começa a empreender, né? E depois tem uma frase que diz o seguinte, bem por aí, você cara. só é louco até fazer acontecer, depois você vira gênio, né? Então a galera primeiro ela te taxa como idiota, como louco, todo mundo lá de carro, como você bem disse, comprando apartamento, vivendo vários sonhos pequenos, só que você está construindo no médio e longo prazo para viver sonhos extraordinários, né? Então quando você fez acontecer e tornou a Olga que é hoje, tenho certeza que a galera hoje deve, na verdade, até se inspirar e você nem sabe. Você deve ter um monte de admiradores e pessoas que se inspiram em você que lá atrás debochava de você. E quando eu falo debochar é no sentido de não acreditar que seria possível, sabe? Mas é bem nessa pegada, assim, não é... E não é nem na maldade, às vezes é uma coisa inconsciente. Exato. É tipo assim, puta, as pessoas, enfim, às vezes não conseguem entender, né, sei lá, esse apetite aí pro risco, sei lá. Sim. Porque parece meio louco. Isso que no começo, né, quando eu comecei, eu tinha 23 anos. Show. Então não tinha nada a perder, muita coisa a perder, né? Enfim. Então é mais fácil você ser maluco. Agora é mais difícil, né? Filha, não sei o quê. Sim. Então a coisa, né, você tem muito mais em jogo ali, né, para apetite ao risco e tal. Mas ao mesmo tempo você também vai ganhando experiência, que eu falei agora há pouco, e você vai criando essa certeza de que, cara, você sabe o teu caminho e é isso que você tem que fazer, entendeu? Então, Sim. Mas eu concordo contigo. É bem assim que as coisas acontecem e tem que ter um... Nessa jornada, hoje você mora no mesmo lugar de onde você morava lá atrás, quando você começou, não? Eu falo não. de bairro, cidade, estado? Não. Eu sou de São Paulo, né? Na verdade, eu sou de Santos. Legal. Mas a família do meu pai é de São Paulo e tal, enfim. Mas com 9 anos de idade, acho, eu me mudei pra Curitiba. Legal. Aí eu morei 20 não sei quantos anos em Curitiba. A Vito era em Curitiba, inclusive. Então, fiquei lá todo esse tempo. E pô, assim, de quando eu comecei a empresa pra depois, minha vida melhorou muito, né? Sim. Era muito novo. Putz, enfim. Mas depois eu voltei pra São Paulo. Então, depois da Vito, esse processo todo aconteceu na pandemia. Na mesma região que você morava? Eu nunca morei aqui, né? Eu morava em Santos. Sim. Então, eu fui pra Curitiba, vivi a minha vida inteira lá e eu voltei na época da pandemia. Porque como a minha família é daqui e tal, enfim, tudo conspirou para que eu voltasse, a empresa inteira estava trabalhando remotamente, então tinha gente de tudo que é canto e tal, a gente começou a perceber que, mesmo com a pandemia se encerrando, né, a hora que se encerrasse, puta, não fazia mais tanto sentido a gente ter um escritório físico, pelo menos não daquele tamanho. E aí meio que eu, sei lá, decidi vir pra cá. Isso antes da Olga, tá? Sim. Aí vim e tal. E aí tudo aconteceu aqui. Então a gente saiu da Olga, a Olga foi vendida e tal. Eu já tava tudo em São Paulo. Show. Quando que eu vim? A gente tá em 25, né? 25. Eu vim há... Chegando em 26. 5 anos, 6 anos, mais ou menos, voltei. Show. Acho que é isso. Pedrão, eu pergunto isso, cara, porque eu gosto muito de tocar no cerne, assim, sabe? Tipo, eu sou um cara que acredita muito em Deus, sou um cara que cresci num ambiente muito espiritual, assim, e eu aprendi muito que, de fato, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente prospera, porque existe um texto na Bíblia que Deus pediu para que Abraão saísse ali do meio da sua terra, né, da sua parentela, para de fato ele viver o extraordinário. Então eu costumo falar muito disso porque a gente vê, e você usou a palavra aí de corroborou, colaborou, e a gente vê que é verdade no mundo do empreendedorismo mesmo. Cara, parece que no ambiente que você nasce, não avança as coisas, sabe? E eu tô falando ambiente geral, não tô falando de família, tá? Tô falando ambiência mesmo. E quando você muda, você mudou a direção do seu destino. Você saiu de um lugar, foi para outro estado, Curitiba. Inclusive trabalhei numa startup de Curitiba chamada Contabilizei, Sim, que eu acho que é considerada a maior contabilidade digital online da América Latina, né? E cara, aconteceu tudo que aconteceu, as coisas fluíram e chegou nesse sucesso que é hoje, né, da Olga. Cara, quando você se movimenta, você naturalmente abre novas portas, novas possibilidades e tal. Sim. E a movimentação física, exato, ela também é importante. Sim. Também é importante. E assim, cara, aí é a minha experiência, né? Sim. A minha experiência. Mas ter vindo para São Paulo, para mim, foi um passo muito, muito acertado, no sentido de que aqui eu consegui criar conexões muito importantes para o desenvolvimento do negócio, que eu não acho que eu teria conseguido se eu tivesse continuado em Curitiba. Não que lá não seja um puto lugar sensacional. Sim. Por exemplo, eu contabilizei, que é um polo. Enfim, Pipefy, cara, N empresas absurdas, né? Conta Azul é Joinville, né? Conta Azul é Joinville. Isso.
Mas, puta, tem madeira, tem Olist, uma galera pesada lá, né? Mas eu era muito assim, cara, puta, mão na massa, assim, sabe? Eu era muito pouco porta pra fora nessa jornada da vida. Comecei depois da Endeavor e tal, mas nada comparado com o que eu fiz aqui, porque aqui o meu objetivo se tornou esse, entendeu? Eu falei, cara, enquanto a gente está desenvolvendo esse produto, eu vou abrir portas. E eu comecei a me conectar com pessoas muito importantes. Show. E aí isso foi cada vez mais abrindo porta e tal. Então o cara tem que estar disposto a se mover, entendeu? Eu brinco muito que São Paulo é o coração de Manhattan, né? Tipo, aqui é um negócio muito louco. Aqui é um negócio muito louco, né, velho? Aqui você conhece de tudo, de gente que te ajuda, que te tudo é rápido. Que te ensina, que te inspira, que é muito... E é tudo muito acelerado, né? Uhum. O que daria pra construir, talvez, em 10 anos em algum lugar distante daqui, aqui você constrói em 5, 6 meses. Aqui Você falou de família, assim... Meu pai é um grande defensor, né, de São Paulo. Hoje ele mora na Espanha, mas ele passou a vida inteira assim, cara, você tem que vir pra São Paulo, você tem que vir pra São Paulo. Não vou pra São Paulo nem a pau, não pra São Paulo nem a pau. Meu pensamento era esse, Sim. né? E pega aí, trânsito, fica 3 horas, 2 quilômetros. Mas a gente acostuma e hoje eu virei fã, assim, cara, não saio nem a pau. E por tudo, né? Tanto desse lado profissional, como também no geral, cara, no pessoal. É uma cidade sensacional, né, cara? Sim, aqui é maravilhoso. Tem de tudo. Mas o seu escritório hoje fica lá em Alphaville, você me disse, né? Que você vai... Fica, mas, putz, a gente é operação nossa remoto, Sim, né? A gente não tem... A gente criou essa cultura na pandemia, a gente decidiu manter, até por uma questão estratégica. Porque hoje a gente consegue trabalhar, enfim, com contratações independente da região. São Paulo... Dá pra captar talentos melhores, né? Porque quando você tem um presencial, você se limita a talentos só daquela região, né? Cara, na minha opinião, assim, eu gosto muito do presencial para essa troca aqui, entendeu? Então a gente... É importante que a gente sempre se mantenha conectado. E tem algumas frentes, por exemplo, criativas e tal, comercial, que, cara, né, faz muita diferença. Mas a gente tem muito foco técnico também, né? Então na parte técnica, cara... Pô, eu não sei, tem vários tipos de opinião por aí e tal, mas a minha opinião é a seguinte, pô, você tirar um cara da casa dele, pra ele ficar 1h30 no trânsito pra chegar, pra trabalhar, fazer um negócio que ele poderia fazer na casa dele, Exato. Eu acho absurdo, assim, sabe? Sim. Então acho que pra gente conseguir criar uma cultura legal, né, com o time e tudo mais, pô, isso tem que ser pensado, sabe? Então tem coisas que são importantes, são necessárias, pô, vamos lá, a gente, né, vai pra cima. Agora, o que não é, pô, né? Então, o que eu espero aqui com relação a esse tipo de tema, né? Com relação à Olga? Criar, sim, aqui uma célula cada vez mais forte por exemplo, para receber clientes, para a gente interagir, para receber os próprios funcionários, né? Os próprios colaboradores, mas nunca com esse lance assim de 100% presencial, não sei o que, quero ver a mesa de todo mundo aqui. Cara, acho que isso é uma viagem, assim. Legal. Cara, pensando aí, olhando para o futuro, a Olga tem algum plano de expansão, criar novos produtos? Você pode compartilhar algo com a gente aí? Se puder, é claro. Sem dúvida, assim, não, cara, a gente agora está indo realmente buscar expansão, né? Então esse ano pra gente é totalmente estruturação de parcerias, capilaridade comercial, a gente está com... meio que esse ano para nós é uma consolidação de muita coisa que a gente construiu ao longo dos últimos 2 anos. Então a gente conseguiu envelopar isso muito mais dentro de um produto que está muito claro para o mercado, que a gente consegue comunicar de uma forma muito legal. Show. Então a gente passou por esse lance estratégico esse ano de modelar tudo. A gente mudou o nome dos produtos, por exemplo, criou essas suítes de soluções para explicar melhor o que a gente faz, porque acaba sendo muita coisa e confunde o cliente. Então a gente foi construindo isso, né, para criar esse colchão, essa camada que sustenta essa expansão que a gente está atacando agora, né? Show demais. E tecnicamente falando, cara, a gente está com total força, né, em IA, assim, cara. Eu sei que muita gente deve falar isso, né, porque é o que mais se fala no momento. O Sibelius, nosso CTO, ele é apaixonado pela IA. E aplicar isso mesmo. Então a gente está construindo enfim, aí não posso dar muito spoiler, mas a gente está construindo um produto de IA dentro da Olga violento, assim. E eu acredito muito nisso. Acho que é uma mudança uma disrupção mesmo, né? Que a própria IA gera em todas as frentes, mas dentro do âmbito do CRM, cara, eu acho que
a gente vai conseguir alçar voos assim muito maiores, com um esforço muito menor e com uma assertividade muito, muito maior. Então, é um conceito que a gente que chama Segment of One, por exemplo. Que basicamente, quando você pensa em se comunicar com a tua base, você cria clusters, né? Você cria grupos de clientes que se comportam parecido. Mas o mundo dos sonhos é que isso não existe, né? O mundo dos sonhos é que você faça um segment of one, ou seja, um segmento de uma pessoa. Sim. Então é o ápice, assim, você, como se você fosse o seu Manuel da padaria, soubesse o nome do Michel, pô, e aí, como é que tá? Esposa, filho, não sei o quê, tá entendendo? É esse nível de relacionamento de você realmente conseguir chegar o mais próximo possível dessa gestão humana do relacionamento, né? Então, quando você pensa nesse conceito de segment of one, ele é praticamente impossível de ser aplicado. É criar um sem rapport IA. dentro da tecnologia. Exato. Show. Porque, cara, a informação, ela tá ali, né? Então, se a gente utilizar as ferramentas certas, e hoje em dia isso está cada vez mais viável, né? Para cada vez mais buscar essa hiper-personalização, né, com relação ao cliente, a partir do momento que você tem a informação, cara, isso é viável, isso é possível e já estamos fazendo, entendeu? Então, show demais. é isso que a gente está olhando para curto prazo. Legal. Tem mais alguma novidade? Que algo esteja lançando agora que você queira falar aí? Não, aí é roadmap de produto normal, a gente está vindo com uma nova versão aí da nossa aplicação de fidelidade, pô, muito, muito legal, que possibilita muitas outras configurações de programas de relacionamento, além de cashback e tal. Tem marcas que precisam, né, de uma construção mais robusta de gerar experiências para o cliente, relacionamento e tal, e não só uma coisa mais varejo, de você aplicar desconto e tal. Então, são novas versões que possibilitam que a gente consiga modelar isso muito mais de acordo com a voz de cada marca que a gente vai atendendo, entendeu? Show. Flexibilizando essas configurações. Puta, cara, roadmap é o que não falta. Mas de projeto que realmente muda o jogo da coisa, são os produtos de IA realmente, modéstia à parte, tá ficando show. diferenciado. Show demais, legal. Cara, pra quem tá começando hoje aí no mundo de delivery ou no empreendedorismo, quais conselhos você daria pra essa galera que lembra do Pedrão lá de 14 anos atrás, quando começou a Vito? E quais conselhos você não teve que você gostaria de ter e você daria pra essa galera que tá começando hoje, sonhando em empreender e ter um negócio de sucesso tão extraordinário como o seu? Cara, olhar pra... Obrigado. Olhar pra um negócio extremamente importante, obviamente, mas você precisa desde o primeiro momento, no meu ponto de vista, olhar pra fora do negócio, entendeu? Que é algo que eu não fiz no comecinho. E poderia ter acelerado. Não, conexão. Tá, cara, você tem que estar... Você ficou mais interno mesmo, tá certo. Sim, eu baixei a cabeça e executei, entendeu? Show. Só que se a gente tivesse... Eu, na minha posição, né? Se eu tivesse me conectado mais com esse mundo porta para fora da empresa, com certeza eu teria tido muito mais oportunidades, né? E foi uma lição que eu tirei muito valiosa, né? Aliás, uma outra lição extremamente valiosa, né? Complementando aquela outra resposta. E na Algo eu já tinha esse pensamento na raiz. Show. Então eu já comecei todo o processo, já vim para São Paulo já buscando isso ao máximo, assim. Então hoje eu busco estar presente em todos os canais possíveis, me conectar, estar nos eventos, entendeu? Conhecer as pessoas. Enfim, eu não perco uma oportunidade de conhecer alguém novo que pode abrir uma porta de alguma coisa e tal. E é engraçado porque às vezes nos momentos mais despretensiosos possíveis, assim, alguma baita conexão acontece, aparece uma pessoa, não sei o que, cara, isso aí leva você para um nível de aceleração do que você está fazendo muito grande, né? Porque não constrói as coisas sozinho. Você tem que estar conectado com outras pessoas para que você ganhe velocidade, né? Enfim. Então, isso é um negócio que eu realmente daria como... Acho que eu daria vários, mas esse seria um ótimo conselho para quem tá começando. Cara, show demais. Bom, a gente tá caminhando já pro fim, Pedro, e eu queria saber o seguinte, cara, para quem quiser conhecer mais sobre a Olga, sobre o Pedro, onde é que eles conseguem te encontrar? Se quiser deixar aqui para essa câmera aqui. Então, a gente tem o nosso site, que é olga.tech, e a gente tem as nossas redes sociais também, né? Então a gente tem um Instagram, que é somosolga.tech, tem o meu Instagram pessoal também, que é Pedro Ruibal. E por lá a gente, enfim,
crio alguns conteúdos, falo um pouco de CRM de maneira geral. Tem um canal no YouTube também que eu estou começando a soltar vários vídeos lá e tal, com esse conteúdo, justamente para que as pessoas consigam escutar um pouquinho a respeito da importância do CRM, né? E como isso deve ser desenvolvido dentro das empresas, enfim. Um trabalho bem educativo, assim, bem educacional. Exato, eu acho que é importante porque a galera é um tema complexo. A galera da gastronomia, ela tem muita carência de aprender mais sobre isso, sabia? Porque tem muita gente que empreende, eu não sei se você já se esbarrou nesses empreendedores aí, mas a gente tem cliente que fatura milhões, 5, 6 milhões, tem casas grandes, tem 10 casas, mas o cara tem a 5ª série, velho. O cara é especialista em empreender. Sim. Em fazer a execução do negócio, mas tem muita coisa que ele não sabe. O que é um CRM? Você pergunta pro cara, o que é CMV? Ele não sabe. O que é um CRM? Ele não sabe. Inclusive, às vezes acontece assim, eu tava esses dias fazendo até uma palestra, né, para um grupo de franqueados de uma rede que a gente atende, eu tava falando uma naturalidade, assim. Sim. Não, porque a gente implementa o CRM, assim, essencial. Aí o cara levantou a mão na call, assim, e falou, só uma dúvida, o que é CRM, entendeu? Aí eu falei, porra, realmente, né? Sim. Né? Você tem que contextualizar. Então, a importância de você falar o que pra você... Pô, é nossa vida. Eu vivo isso todo dia. Então, vira e mexe, eu solto termos técnicos assim, sem nem perceber. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho de quem tá à frente das empresas, né? Colocar a cara a tapa mesmo e falar sobre o tema que tá... O tema do qual ele é envolvido. Exato. Que isso estimula o crescimento do segmento, estimula aumenta o grau de consciência, né, do mercado em si a respeito da importância do tema. Acho que, de certa forma, é uma responsabilidade de quem fornece a tecnologia também contribuir para o conhecimento, para a educação, né, de maneira geral. Eu estava num evento esses dias, estava com, cara, sei lá, acho que eram 9 associações diferentes. Eu tinha a Brasel, tinha, enfim, vários representantes dessas associações. E aí a gente estava discutindo tecnologia e tal. Foi um evento que a gente patrocinou da Galunion, que é uma consultoria food tech e tal. Foi o Radar Tech. Legal. Cara, a gente tava lá era um café da manhã e uma mesa redonda. E tava todo mundo falando, não, porque a tecnologia é isso, não sei o que e tal. Várias empresas de tecnologia, Radar Tech, no nome do evento. Aí, um dos representantes de uma dessas associações levantou a mão e falou, cara, nada a ver com o que vocês estão falando. Cara, muito antes da tecnologia, é o seguinte, cara, eu vou te falar como é que é a vida do... E ele jogou na mesa, assim, a realidade pura, né? Que a gente sabe, mas a gente esquece às vezes, né? Fala, cara, o cara tá, sei lá, até ele pensar em operar teu produto, meu amigo, quebrou o ar-condicionado dele, o negócio deu pau, a entrega veio, não deu certo, não sei o que. Cara, você é louco, o cara já tá em outro... Então, a gente tem que ter a responsabilidade de criar soluções que realmente o cara consiga tirar valor dentro da realidade que ele tá, né? Então, acho que às vezes a gente fica muito... Quem é de tecnologia tem essa mania, você tem que se policiar para não seguir isso, Sim. né? Tem essa mania de querer, às vezes, fazer coisas que, porra, não, você tem que pegar e entender o contexto de quem vai operar a tua solução e realmente fazer algo simples e tal, e também levar a educação, que foi outro ponto que foi super citado. Cara, as pessoas têm que aprender sobre o que vocês estão desenvolvendo, Sim. antes de você pensar em outros passos, né? E eu achei uma visão, muito legal, assim, e acho que é bem por aí o caminho. Sim. Eu, em muitas brigas sadias, né, com o Rafa, que é nosso CEO, ontem mesmo a gente estava no meu carro falando sobre isso, porque é uma coisa que eu insisto muito na UV, que é criar uma jornada de entrada do cliente, porque o cliente, ele acha que é um banco e ponto. Só que a gente tem diversas soluções dentro do ecossistema UV que dá para o cliente explorar, né? E dentro disso que você falou, uma frase que eu uso muito na UV, nas nossas calls, que é o seguinte, o óbvio só se torna óbvio depois que ele é dito, né? Então, para um dev explicar pra gente uma coisa de forma muito resumida, para ele tá claro, porque ele é o engenheiro do negócio. Mas pro cliente que manuseia ali uma pizza, que faz um hambúrguer, que faz uma massa, ele não tá entendendo. Então por isso que a gente tem que trazer com clareza para ele, para de fato ele entender o que é, por exemplo, um CRM, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não sabe. Bom, cara, a gente tá caminhando pro fim, quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite aqui. Eu acho que tem tudo para ser uma grande parceria de muito sucesso. Eu admiro demais a história de vocês, aí conhecendo ainda mais um pouco mais agora, eu conhecia já o site de vocês, né, vi um pouquinho ali as conversas que tivemos, eu e você, já conversei um pouco com o Adrian também. Então assim, faço
de verdade, votos de que seja uma parceria de muito sucesso, que a gente cresça cada vez mais juntos aí. Quero agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. O convite para visitar o nossa infraestrutura no data center está aberto para você e pro Adrien conhecer lá. E é isso, cara. E queria que você fechasse aí com uma mensagem inspiracional aí, sei lá, que você pode dizer pra galera aí. Eu Cara, fazia um modelo diferente de perguntas e resposta rápido, mas tô mudando agora pra fazer isso aí, começando por você. Já me colocou nessa. Deixa eu antes te agradecer, cara, pelo convite, Claro. tá? A gente conversou bastante antes de finalizar a integração e tal. Enfim, então fico bem honrado aí de vir bater esse papo com você, Show. sempre falar, enfim, a respeito de empreendedorismo, pra mim é um prazer. Bacana. E, enfim, cara, conte sempre com a gente e, Claro. enfim, os votos com certeza se concretizarão. A gente vai ter uma Sem parceria, dúvida. já estamos tendo uma parceria muito forte e que só vai crescer. Show demais. Show. E, cara, inspiracional. Não sei, cara, acho que eu vou bater de novo nessa tecla, assim, da resiliência, sabe? Eu acho que empreender no Brasil é complexo, né? Empreender em qualquer canto é complexo, mas no Brasil, especialmente, a gente tem várias adversidades a mais, digamos assim, né? Claro. Então, eu acho que empreender é algo que tá muito na veia, assim, sabe? Pô, essa semana eu tava conversando com uma pessoa, me falou, cara, eu queria muito empreender, mas eu não tenho coragem de fazer isso e tudo mais e tal. Mas você vê que a pessoa tem esse desejo, cara, mete a cara, entendeu? Sim. Vai embora, faz o negócio, executa, tenha fé no que você tá fazendo, entendeu? Sim. Lógico, não adianta você ser maluco e fazer um negócio que não tem nada a ver, mas estuda, vai atrás e tal. E se você enxergar que aquilo realmente é um caminho e que você tem que seguir esse caminho, cara, mete a cara, entendeu? Vai embora. Porque tem que tentar, cara. Tem que tentar e tem que persistir. Eu acho que aquele papo manjado, né, mas que não deixa de ser real, de que só dá errado se você desiste, porque senão você só tá construindo coisas, e é verdade, né? Cara, eu acho que é muito, muito real, assim, sabe? Cara, Então, eu gosto muito de essas frases, de postar essas frasezinhas assim, e eu postei justamente, acho que foi ontem, vou até te mostrar aqui. Basicamente dentro disso que você tá falando, que é o seguinte: não vai acontecer amanhã, mas se você desistir agora, não vai acontecer nunca. é isso aí, cara. É exatamente isso. Então, e acho que tanto pra começar, quanto pra persistir, cara. Sim. Entendeu? Nunca é tarde e tal, enfim. E tem que meter a cara. Esse meu movimento, né, de Vitor, Olga, não foi suave. Foi complicado, entendeu? Ah, eu imagino. E pô, era um momento que eu poderia, assim, sei lá, falar, cara, não vou ficar me arriscando, que fazer, enfim, outra fase da minha vida e tal. Mas não dá, cara, não dá. O cara que quer empreender, ele meio que o negócio é mais forte que ele, entendeu? Sim. Ele precisa daquilo. Então eu reclamo pra caramba, né? Dá problema, falo, porra, empreender é coisa de louco, não sei o que e tal. Mas, cara, se tirar isso de mim também, não sobra nada, entendeu? Sim. Então, por isso que eu sei a importância que tem, né? Você fazer o que você acredita, persistir e tal, porque isso dá uma satisfação que é necessária, né, pro ser humano, uma realização. Porque senão você fica naquela ideia de, puta, e se eu tivesse feito? Né? O que aconteceria? Será que teria dado certo? Não, pô, não tem sensação pior que essa, né? É melhor você ir quebrar a cara do que você ficar com essa duvidazinha Exato. de, cara, vai embora, acredita em você mesmo e bola pra frente. Show demais. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer você também, nosso espectador, que ficou aí até o final desse podcast, ouvindo a gente, escutando essa história incrível. Você que ainda não conhece a Olga, conheça a Olga. Nós vamos deixar aqui os canais da Olga para que você conheça, tanto o LinkedIn, Instagram, Facebook, o site da própria Olga Tech, o Pedro Ruibal, como ele bem disse aqui, você pode até seguir lá no Instagram também. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos prestigiado aí com a sua presença. E tá encerrando mais um episódio do nosso Hub Pix. Eu te aguardo no próximo. Até lá!